Prepare seu coração, porque a vitória que Ele tem para você começa com uma escolha poderosa. Em muitas ocasiões, enfrentar pessoas narcisistas parece inevitável. Elas nos ferem com palavras, distorcem a verdade, manipulam nossas emoções e esperam que respondamos com mais conflito, mais raiva, mais desespero. No meio dessa tempestade emocional surge a pergunta: como manter a paz quando tudo em você grita por justiça, por reivindicação, por ser ouvido? A resposta não está em lutar, convencer ou explicar. A resposta está no silêncio. Um silêncio que não é vazio nem fraco, mas poderoso e profundamente espiritual. Quando Jesus foi levado perante Pilatos, acusado falsamente, espancado e ridicularizado, ele não se defendeu, não levantou a voz, não explicou sua versão dos fatos. Mateus 27:14 diz: mas Jesus não lhe respondeu uma só palavra, de modo que o governador ficou muito maravilhado. Esse silêncio não foi passividade, foi autoridade divina. Foi uma demonstração de domínio espiritual sobre a provocação humana. Deus não nos chama para lutas que desgastam a alma. Ele não nos criou para ficarmos presos em círculos de toxicidade emocional. Quando você enfrenta um narcisista, não está debatendo com alguém que busca a verdade. Você está lidando com alguém que quer vencer, dominar e desviar. Cada vez que você responde na carne, alimenta esse ciclo. Mas quando escolhe o silêncio, você quebra o jogo, anula a manipulação e assume o controle espiritual da situação. Isso só pode ser feito por quem caminha com Deus. O silêncio que Jesus praticou não era covardia, era sabedoria. Ele sabia que não estava naquele julgamento para se salvar, mas para cumprir um propósito maior. Ele não precisava convencer Pilatos de sua inocência, porque já havia sido aprovado pelo Pai. Quando você sabe quem é em Deus, não precisa explicar nada a quem não quer ouvir. Você não mendiga a compreensão de quem vive centrado em seu próprio reflexo. O silêncio nas mãos de um filho de Deus usa uma arma letal contra a manipulação emocional. Porque o inimigo quer sua reação, seu impulso. Quer que você responda na carne. Há pessoas que não buscam soluções, só controle. O narcisismo não se alimenta de amor, se alimenta de caos. Cada discussão é uma plataforma para reafirmar em seu poder. Por isso Deus não te chama para entrar nesse jogo. Provérbios 26:4 diz: não responda ao tolo conforme sua tolice, para que você não se torne igual a ele. Essa é uma instrução direta, porque ao responder no mesmo nível você desce. E você não foi criado para se rebaixar a um terreno onde o inimigo tem vantagem. Lembro-me do caso de uma mulher que sofria ataques emocionais constantes do marido. Ele nunca reconhecia seus erros, sempre a culpava por tudo e fazia com que ela sentisse que suas emoções eram irrelevantes. Ela tentou por anos explicar, implorar, chorar até gritar. Nada mudou. Até que um dia, enquanto orava, o Espírito Santo lhe mostrou claramente: fique em silêncio e eu falarei por você. Em vez de continuar discutindo, ela começou a se retirar quando ele pinidava a voz. Começou a orar no meio de cada discussão, e embora o padrão dele continuasse por um tempo, algo começou a mudar. A dinâmica se rompeu. Ele já não tinha com quem lutar e nesse espaço Deus começou a agir. O silêncio dela não apenas a protegeu, foi a plataforma para a intervenção divina. Às vezes pensamos que o silêncio nos faz parecer fracos, mas no reino de Deus, muitas vezes, o maior poder está no que não dizemos. Em Isaías 53:7, falando do Messias, está declarado: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante de seus tosqueadores, ele se calou. Esse silêncio é profético. É uma declaração espiritual. Não preciso me defender, porque Deus me defende. Não preciso explicar, porque Deus conhece meu coração. Não preciso responder ao ataque, porque meu espírito está acima desse conflito.
E isso é o que desarma um narcisista. Eles querem sua alma alterada, seu coração ferido, sua mente confusa. Mas quando você se ancora na paz de Deus, todo esse poder se rompe. O inimigo quer que você viva reagindo, porque uma vida reativa é uma vida sem direção. Mas Deus quer que você viva em domínio próprio. Gálatas 5:22 nos lembra que o fruto do Espírito inclui o domínio próprio. Esse domínio se manifesta justamente nos momentos em que você poderia responder, mas escolhe o silêncio. Poderia gritar, mas escolhe orar. Poderia atacar, mas escolhe confiar. Isso não te faz menos forte, te faz invencível. Porque a verdadeira guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e hostes da maldade. Efésios 6:12. Diante dessas forças, suas palavras não bastam. Você precisa se alinhar com a estratégia divina. E muitas vezes essa estratégia começa com o silêncio. Jesus sabia quando falar e quando calar. Com os humildes falava, com os quebrantados ensinava, com os fariseus confrontava. Mas com aqueles que já estavam decididos a condená-lo, ele guardou silêncio, porque o silêncio também é discernimento. Nem tudo merece resposta. Nem todo ataque requer defesa. Nem todo conflito é seu para lutar. Há batalhas que só Deus pode vencer. E muitas dessas batalhas se ativam quando você se afasta do barulho e escolhe o silêncio. Quando você cala em obediência, não está fugindo, está confiando. Não está cedendo terreno, está entregando o caso ao juiz justo. Salmo 37:5-7 diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará sua justiça brilhar como a luz e seu direito como o meio-dia. Guarde silêncio diante do Senhor e espere nele com paciência. Essa promessa é para quem está cansado de discutir, de justificar, de lutar para ser entendido. Deus não quer que você se desgaste, Ele quer que você descanse em sua justiça. Porque a verdade, quando sustentada pelo Espírito Santo, sempre prevalece. Embora demore, embora pareça invisível no início, a verdade de Deus não precisa de gritos. Ela se manifesta na paz que excede todo o entendimento. Há silêncios que curam, silêncios que protegem. Silêncios que se tornam oração silenciosa. Intercessão constante. Quando você escolhe calar e olhar para o céu, está fazendo guerra espiritual. Está dizendo com sua atitude: não vou responder como você espera. Porque eu não pertenço a este mundo. Eu não jogo com suas regras. Eu sigo a estratégia do reino. E o reino de Deus não luta como o mundo luta. No reino, o mais forte não é quem fala mais alto, mas quem sabe esperar em Deus. Certa vez ouvi a história de um pastor que enfrentava críticas duras e falsas acusações dentro de sua própria igreja. Muitos o aconselharam a se defender publicamente, a esclarecer rumores, a colocar cada um em seu lugar. Mas ele escolheu guardar silêncio. Continuou pregando com fidelidade, servindo com humildade. E após meses a verdade veio à tona. Os que o acusavam ficaram em evidência, e sua integridade brilhou com mais força. Como ele conseguiu? Com silêncio, com oração, com confiança absoluta em Deus. O silêncio é a voz dos que confiam. É a resposta dos que não precisam de aprovação humana, porque foram afirmados por Deus. É o idioma dos sábios, o escudo dos justos e a ferramenta dos que vivem em paz. Quando enfrentar um narcisista, lembre-se disto. Cada palavra que você diz será distorcida, cada argumento será desviado. Mas seu silêncio, esse eles não podem controlar, porque o silêncio faz visível o vazio deles, revela o barulho deles, exalta sua paz. E onde há paz verdadeira, há a presença de Deus. Ao escolher o silêncio, você não está perdendo a batalha, está entregando ao Deus que nunca perde. Você está saindo do palco onde o inimigo quer te ver reagir. Está entrando no lugar secreto onde Deus te fortalece. Ali no silêncio,
Ele renova suas forças, lembra sua identidade, te dá estratégia, mostra quando falar e quando calar. Se você ainda não sabe o que fazer, comece por isto. Guarde silêncio, ore e espere, porque os que esperam em Jeová terão novas forças. Levantarão asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isaías 40:31. Não é uma frase poética, é uma realidade espiritual para quem se atreve a confiar mais em Deus do que em suas próprias emoções. Hoje Deus te chama a sair do ciclo de conflito, a deixar de alimentar discussões que não levam à verdade, a usar o silêncio como um ato de fé, uma declaração espiritual, não porque você não tem palavras, mas porque não precisa usá-las com quem não as valoriza. Seu silêncio não é vazio, é resistência, não é fraqueza, é sabedoria. E quando você escolhe calar, dá espaço para Deus falar por você. E quando Deus fala, ninguém pode contradizer sua voz. Quando você enfrenta um narcisista, o mais natural é querer se defender. A lógica te empurra a se justificar, a mostrar que não é o que dizem, a corrigir a versão distorcida que criaram sobre você. Mas o caminho de Deus não segue a lógica do mundo. Sua estratégia nunca foi a defesa humana, mas a intervenção divina. E é aí que começa a verdadeira vitória. Não quando você faz o outro te ouvir, mas quando entrega sua causa ao único que julga com justiça perfeita. O desejo de se defender muitas vezes nasce do medo. Medo de perder a reputação, de ser mal interpretado, de que a mentira avance mais rápido que a verdade. Mas quando Deus é seu defensor, nenhum argumento humano, por mais elaborado que seja, pode competir com a voz do céu. Em Salmos 18:2 lemos: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha em quem me refugio. Ele é meu escudo, o poder que me salva, meu lugar seguro. Este versículo não apresenta Deus como alguém passivo, mas como um defensor ativo, um refúgio que te protege enquanto ele age. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus se levanta a favor de seus filhos. Não quando eles se apressam a falar, mas quando confiam e esperam nele. Em Êxodo 14:14, Moisés declara uma verdade eterna em meio a uma crise. O Senhor lutará por vocês, vocês fiquem quietos. Esse mandamento não é um chamado à passividade, mas à confiança. Quando Deus luta por você, tudo mais se cala. Quando Ele toma sua defesa, nenhuma calúnia, nenhum ataque, nenhum discurso manipulador pode prevalecer. O narcisista vive do controle. Seu desejo mais profundo não é a verdade, mas a dominação. Por isso, seus ataques não se limitam ao externo, vão direto ao emocional. Mas o escudo de Deus é maior que qualquer estratégia do inimigo. Salmos 5:12 diz: Porque tu, ó Senhor, abençoas o justo. Como um escudo o rodeias com teu favor. Essa cobertura divina não depende do que outros dizem de você, mas do que Deus já disse. E Ele te chamou de justo, não por seus méritos, mas pela obra perfeita de Cristo. Quando você escolhe Deus como seu defensor, está dizendo com suas ações: minha confiança está em um juiz mais alto que qualquer opinião humana. E essa decisão muda tudo. Romanos 8:33-34 expressa com autoridade inabalável: Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Essa não é uma promessa genérica, é uma garantia irrevogável. Não importa o que o narcisista diga, não importa como ele manipule as palavras, se Deus já te justificou, ninguém pode revogar esse veredicto. Quando você luta por sua conta, termina exausto. Quando entrega a batalha a Deus, você entra em repouso. Hebreus 4:10 afirma que aquele que entrou no repouso de Deus também descansou de suas obras.
como Deus descansou das suas. Essa é a paz de quem não precisa mais provar nada. É saber que Deus tem a última palavra e caminhar firme mesmo quando apontado, porque o céu já te confirmou. Muitos temem que se não se defenderem, perderão. Mas no reino de Deus, perder é muitas vezes o início do triunfo. Jesus foi entregue ao escárnio, à zombaria, ao silêncio dos que sabiam a verdade. Foi tratado como culpado, mas não pronunciou palavra para se justificar, porque sua defesa não estava em argumentos, mas em obediência. Filipenses 2:8 diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E foi exatamente essa entrega total que o levou à exaltação suprema. Porque após essa humilhação, veio Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Deus exalta os que se humilham sob sua mão. Deus defende os que deixam de se defender para confiar nele. O narcisista não teme suas palavras, mas treme diante de sua paz, porque seu silêncio, respaldado por Deus, o desmascara, o deixa sem poder. Ele não sabe o que fazer quando você não reage, não explica, não participa do jogo. E nesse espaço de quietude, Deus age. Provérbios 20:22 aconselha: não diga se eu me vingarei. Espere no Senhor e Ele te salvará. Essa espera não é passividade, é confiança ativa. É uma fé que diz: não preciso lutar contra você, porque o Deus a quem sirvo já viu tudo e agirá no tempo certo. A intervenção divina não se atrasa, chega no momento perfeito, com a precisão exata, com o peso que só o céu pode exercer. Você não precisa construir seu caso nem se justificar. Você precisa descansar no conhecimento de que Deus vê no secreto e recompensa em público. Mateus 6:6. Isso não é uma aspiração distante, é uma realidade diária para quem caminha em obediência. Muitos dos homens e mulheres que Deus usou na Bíblia foram atacados, acusados, perseguidos não por fazerem o mal, mas por fazerem o bem. E em todos esses casos, Deus foi sua defesa. Não lhes pediu que se explicassem ou limpassem sua imagem. Pediu que confiassem, que permanecessem firmes, que não retrocedessem. Porque quando o julgamento humano se levanta, o céu já está escrevendo uma sentença maior. E essa sentença é a seu favor. Davi, antes de ser rei, foi acusado injustamente por Saul. Foi perseguido por ciúmes, por inveja, por medo. E embora tivesse oportunidades de se vingar, nunca o fez, porque sabia que sua defesa não viria de suas mãos, mas das mãos de Deus. Em Samuel 24:12, quando pôde matar Saul e não o fez, disse: o Senhor julgará entre mim e ti, e me vingará de ti, mas minha mão não será contra ti. Essa postura é de quem compreendeu que a vingança não traz justiça, só mais dor. Que o verdadeiro poder não está em devolver o golpe, mas em se retirar e permitir que Deus haja. Você não precisa estar presente em cada conversa onde é mencionado. Não precisa responder a cada acusação. Deus não te precisa falando em sua defesa. Ele te precisa confiando, porque a confiança ativa o favor. Salmos 34:22 assegura: o Senhor redime a alma de seus servos, e não serão condenados os que nele confiam. Essa promessa é para quem escolhe confiar, mesmo que doa. Porque no reino os que calam por obediência não perdem sua voz, eles a amplificam no céu. A fidelidade de Deus não falha. Ele não esquece nenhuma injustiça, não passa por alto nenhum dor. Cada lágrima que você derramou, cada palavra que engoliu por obedecer, cada injustiça que suportou sem responder foi registrada, e não ficará sem recompensa. Apocalipse 7:17 nos lembra que Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Isso é mais que consolo, é restauração completa. É a garantia de que o que o inimigo tentou destruir, Deus usará para te levantar ainda mais alto. Quando você escolhe não se defender, está dizendo ao céu:
Confio na tua justiça mais que na minha. E essa é uma oração que Deus não ignora. A defesa de Deus não é uma possibilidade, é uma certeza. Isaías 54:17 declara com força: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que se levantar contra você em julgamento. Essa é a herança dos servos do Senhor, e sua justificação vem de mim, diz o Senhor. Você não precisa lutar, precisa herdar. Para herdar, só precisa confiar. O narcisista pode levantar sua voz, mas Deus levantará sua mão. E quando ele intervém, tudo muda. Tudo se esclarece. Tudo se revela. Não há mentira que resista à sua luz. Nenhuma manipulação que sobreviva ao seu julgamento. Por isso, deixe de lutar, deixe de explicar, deixe de se defender. Deixe que o juiz justo fale por você. Ele não só sabe a verdade, ele é a verdade. E quando a verdade se levanta, tudo mais cai. Quando se trata de lidar com a pessoa narcisista, muitos se concentram apenas na conduta visível, palavras ofensivas, manipulações sutis, atitudes controladoras. Mas o que se vê na superfície não é a raiz do problema. O narcisismo, além de sua definição psicológica, tem uma raiz espiritual. Não é apenas uma dificuldade emocional ou uma personalidade tóxica. Você está entrando em uma batalha que se livra em outra dimensão. E se não entender o que está por trás, lutará com armas erradas. A Escritura é clara ao apontar que nossas lutas não são carnais. Efésios 6:12 nos adverte: porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governadores das trevas deste século. Essa verdade revela que muitas vezes, por trás de uma personalidade destrutiva, há uma influência espiritual operando, usando a conduta humana como canal para desestabilizar e semear confusão. Um espírito de arrogância, orgulho e engano opera sutilmente, buscando dividir, controlar e confundir. A pessoa narcisista age sob padrões que se repetem constantemente. Ela precisa dominar a narrativa, reescrever os fatos a seu favor e se apresentar como vítima, quando na verdade causou o dano. Essa estratégia não nasce do caráter humano natural, mas de uma operação espiritual que distorce a verdade e neutraliza quem representa uma ameaça a esse controle. Em 1 Samuel 18, vemos como o rei Saul foi consumido por ciúmes de Davi. O que começou como admiração virou obsessão destrutiva. Saul não tolerava que Davi tivesse favor com o povo, nem que Deus estivesse com ele. Mas, além de suas emoções, a palavra mostra que um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, Samuel 18:10. Esse espírito o levou a agir com fúria irracional, a perseguir Davi sem motivo. Davi não respondeu a essa influência com a mesma arma. Ele discerniu o que estava por trás e escolheu lutar com integridade, protegendo seu coração e permanecendo sob a cobertura de Deus. Quem não entende isso cai facilmente na armadilha de responder na carne. E quando você luta com a carne contra o espiritual, perde. Porque o inimigo não precisa te vencer com força. Basta fazer você reagir. Mas quando seu discernimento está ativado, você compreende que o verdadeiro inimigo não é a pessoa, mas o espírito que opera através dela. Então suas armas mudam. Você não discute, intercede. Não reage, se cobre com oração, não cai em provocações, eleva seu espírito a outra frequência. Jesus discernia o que se escondia por trás das palavras e atos. Em João 8:44, ao confrontar os fariseus, ele disse: vocês são do vosso pai o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele não está insultando, está diagnosticando, revelando que o que motiva essas pessoas não é apenas tradição religiosa, mas uma influência espiritual. O espírito por trás do narcisismo busca imitar o que só Deus merece: adoração, exaltação, centralidade.
Deseja ocupar o lugar de honra em cada conversa, decisão, ambiente. Quando não recebe atenção, reage com desprezo, agressividade ou manipulação emocional. Esse padrão é uma réplica do caráter de Lúcifer antes de sua queda. Em Isaías 14, 13 e 14, lemos suas palavras: Subirei ao céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui se revela a essência do narcisismo. Uma autoexaltação que busca deslocar Deus do centro. Não é exagero chamá-lo espiritual. É uma realidade. Quando você reconhece que o conflito não é humano, deixa de buscar justiça humana. Você se volta para Deus e pede discernimento. Sem discernimento você luta com armas erradas. Coríntios 2, 14 e 15 ensina que o homem natural não percebe as coisas do espírito, mas o espiritual julga todas as coisas. Essa capacidade de discernir é fundamental para manter sua integridade quando está sendo atacado por alguém cedido a um espírito de manipulação. O narcisista espiritual nem sempre se apresenta como agressivo. Às vezes ele se disfarça de espiritualidade, compaixão, falsa humildade. Pode citar versículos, falar de Deus, aparentar retidão. Mas o fruto revela a árvore. Onde há orgulho encoberto, manipulação sistemática, busca constante de controle, aí não opera o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus dá liberdade, não escraviza, dá paz, não confusão. 2 Coríntios 3,17 afirma: onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Por isso, é necessário avaliar o ambiente espiritual. Cada vez que você está perto de um narcisista, um clima particular se forma, a ansiedade aumenta, a segurança pessoal diminui, a clareza mental se obscurece. Essas não são reações normais, são indicadores espirituais. Você não está em uma conversa saudável, está sob uma atmosfera de opressão. E, nesse ambiente, Deus não quer que você permaneça sem cobertura. Ele quer te dar olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um espírito sensível para detectar o que está por trás das palavras. Quando o discernimento se ativa, suas orações mudam. Você não pede mais que a pessoa entenda, pede que Deus revele. Não roga para ser ouvido, clama por intervenção divina. Você não busca a sua defesa, busca a exposição da verdade. Porque o discernimento não só te protege, também expõe o adversário. Quando Jesus foi tentado no deserto, não entrou em diálogo, não se justificou. Ele respondeu com a palavra, revelando o engano em cada tentação. Mateus 4. Essa é a voz do discernimento. Uma resposta baseada na verdade eterna. A guerra espiritual não se ganha com impulsos, se ganha com discernimento. E esse discernimento te leva a guardar seu coração, a cuidar de suas palavras, a estabelecer limites. Não por medo, mas por obediência. Você não pode convencer quem está cego pelo espírito do engano, mas pode permanecer firme na verdade. O apóstolo Paulo entendia isso bem. Em 2 Coríntios 10, 4 a 5 ele escreveu: as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quando você vê alguém agir sistematicamente com orgulho, manipulando a verdade e usando a proximidade emocional como arma, não está diante de uma simples fraqueza humana, está diante de uma fortaleza espiritual que precisa ser derrubada com o poder de Deus, não com argumentos humanos. Por isso, a oração é seu maior recurso, não como defesa, mas como governo espiritual. O discernimento não só detecta, também te posiciona, te eleva acima do conflito, te lembra que você não é vítima, mas filho de um Deus que reina sobre tudo. Quando seu espírito está alinhado com essa verdade, você não caminha com medo, caminha com autoridade, não porque domina a situação, mas porque está sob o domínio do Rei dos Reis. Enfrentar um narcisista sem discernimento é como caminhar na névoa. Mas quando o Espírito de Deus abre seus olhos, tudo se esclarece.
Você não gasta mais energia tentando consertar o que não controla. Em vez disso, eleva sua vida a uma dimensão onde a confusão perde força, o inimigo perde acesso, e o reino de Deus estabelece sua verdade. E nessa verdade você permanece firme. Porque a luz não discute com a escuridão. Ela simplesmente a expõe e a vence. Há momentos em que a retirada não é sinal de derrota, mas de sabedoria. Nem toda batalha deve ser travada no mesmo campo. Nem toda confrontação merece sua presença. Há espaços onde Deus não te envia para resistir, mas para sair. Há terrenos onde a vitória não se ganha ficando, mas obedecendo e avançando. Enfrentar um narcisista na proximidade constante é permitir que suas estratégias continuem operando livremente. Mas quando o Espírito de Deus te guia ao retiro, ele não te afasta do propósito. Ele te reposiciona para te preservar. Às vezes acredita-se que ficar é sinônimo de fé, que permanecer é sempre a melhor prova de fortaleza. Mas há ocasiões em que a obediência se mede pela capacidade de reconhecer que o lugar onde você está sendo ferido não é o lugar onde deve continuar. A saída estratégica não é covardia, é proteção divina. Em Mateus 10:23, Jesus instruiu seus discípulos: quando vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Ele não disse para discutirem, se defenderem ou mudarem a mentalidade de quem os rejeitava. Ele ordenou que se movessem. Porque Deus não chama seus filhos a permanecerem em ambientes onde sua voz é distorcida. O alma precisa de espaço para se curar. E muitas vezes, esse espaço só se obtém quando você decide sair do lugar onde o barulho é mais forte que a paz. Não se trata de fugir por medo, mas de se retirar por discernimento. Não é uma retirada por fraqueza, mas uma resposta estratégica a uma instrução divina. Assim como Elias, após enfrentar Jezabel, foi guiado por Deus ao deserto, não para ser castigado, mas para ser restaurado. Em Reis 19, Deus não condena Elias por se esconder. Ao contrário, ele o alimenta, o fortalece e fala com ele no sussurro. Porque quando a alma está saturada pelo veneno de palavras destrutivas, ela não precisa de uma resposta, mas de um repouso sagrado. Ficar onde a manipulação reina e entregar território emocional e espiritual. Mas Deus nunca te chama a ser um mártir do controle emocional. Ele te chama a ser livre. E essa liberdade inclui saber quando uma relação ou conversa cruzou a linha. Provérbios 22:3 diz: o avisado vê o mal e se esconde. Os simples seguem adiante e recebem o dano. Ver o mal não é suficiente. É preciso agir. E às vezes, agir significa sair, fechar a porta, parar a exposição constante ao veneno disfarçado de palavras diplomáticas. Porque o narcisismo sabe se disfarçar, às vezes sussurra, às vezes ataca com frieza. Mas sua intenção é sempre a mesma: desestabilizar sua alma. O retiro não é apenas geográfico, às vezes é emocional, mental. É decidir que você não responderá mais com suas emoções a quem não busca entendimento. É determinar que não entregará sua paz como moeda de troca. O poder do retiro reside em romper o ciclo. Enquanto você estiver disponível, o jogo do narcisista continuará. Mas quando dá um passo atrás, o cenário desmorona. Porque o narcisismo precisa de atenção, protagonismo, reação. Sem isso, ele perde seu poder. Até Jesus, em várias ocasiões, se afastava, não porque não tivesse palavras, mas porque entendia que nem todo momento era adequado para falar. Lucas 5,16 diz: mas ele se retirava a lugares desertos e orava. Esse padrão não era acidental, era parte de seu design ministerial. Separar-se para recarregar, para ouvir o Pai, para não ser arrastado pelo barulho humano. Se o Filho de Deus escolheu o retiro como estratégia, quanto mais nós precisamos reconhecer que há momentos em que a alma se salva ao colocar distância. No contexto do conflito com o narcisista,
O retiro se torna uma forma de blindagem espiritual. O inimigo quer te manter preso à necessidade de ter a última palavra, mas enquanto você está enredado nessas lutas, não pode ouvir a voz de Deus com clareza. Não pode avançar, porque está acorrentado a uma batalha que não te pertence. Por isso, o retiro é mais que uma saída, é uma reconexão. É soltar a necessidade de ter razão, para abraçar a certeza de estar em paz com Deus. Há coisas que não se resolvem lutando, se resolvem se afastando. Não porque você está se rendendo, mas porque entendeu que seu propósito é maior que sua necessidade de ser compreendido. Salmo 32, 7 declara: Tu és meu refúgio, me guardarás da angústia, com cânticos de libertação me rodearás. Esse refúgio não é necessariamente físico, é uma condição espiritual. É o lugar onde as flechas não alcançam, onde as palavras não ferem, onde a alma encontra descanso. A fé também se demonstra ao retroceder quando Deus indica, porque nem todo avanço é conquista. Às vezes, o avanço começa com uma retirada. O povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, deu muitas voltas. Embora parecesse retroceder, estava sendo preparado. O deserto não era o destino final, mas o espaço necessário para que o velho morresse e o novo começasse. Da mesma forma, quando você se afasta de quem desvaloriza sua voz, não está falhando na fé, está fortalecendo seu discernimento. O narcisismo busca te fixar em uma narrativa onde você sempre fica em dívida emocional. Mas quando Deus te chama a se retirar, Ele rompe essa narrativa. Escreve uma nova história, onde você não é prisioneiro da manipulação, mas testemunha da restauração. Isaías 30:15 resume esse princípio. Em descanso e em repouso sereis salvos. Na quietude e na confiança estará vossa força. Essa não é uma sugestão, é uma revelação. A salvação não vem do confronto contínuo, vem do descanso em Deus. A fortaleza não nasce da resistência teimosa, nasce da confiança. Retirar-se requer coragem, porque implica aceitar que nem todos os vínculos podem ser curados na proximidade. Alguns só se redimem na distância. Implica renunciar ao desejo de restaurar o que só Deus pode transformar. E também implica proteger o que Ele colocou em você. Seu chamado, sua identidade, sua comunhão, sua paz. O inimigo sabe que, se te enredar emocionalmente, paralisa seu crescimento espiritual. Mas quando corta os laços tóxicos, um novo ciclo de cura se ativa. Deus não te criou para permanecer em relações que apagam seu espírito. Ele é um Deus de liberdade. Gálatas 5:1 diz: Estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Toda relação onde você não pode ser você mesmo sem temor, onde a culpa é usada como ferramenta de controle, onde a verdade é constantemente distorcida, é um jugo. E esse jugo não é de Cristo. Por isso o retiro estratégico não é uma perda, é um ato profético. Você está dizendo com sua partida: não participarei dessa dinâmica que me destrói. Você está dizendo com seu silêncio: prefiro a paz de Deus à aprovação do homem. Você está dizendo com sua distância: minha alma não será mais campo de batalha. E nessa declaração silenciosa, o céu se alinha com você. O coração que preserva sua paz honra o design de Deus. A alma que escolhe o retiro em obediência se torna terra fértil. A verdadeira fortaleza não está em resistir até o fim, mas em reconhecer quando Deus disse: até aqui. Se Ele traçou uma linha, não a cruze. Se Ele fechou uma porta, não a force. Se Ele disse que é tempo de sair, obedeça. Porque o que te espera do outro lado é restauração, não solidão. É preservação, não derrota. É proteção, não perda. Deus honra quem o obedece, mesmo quando nem todos entendem. Ele defende quem se retira quando Ele indica. Porque esse retiro não é fuga, é estratégia divina. E o que é guiado por Deus sempre termina em vitória.
A maior contradição para a mente humana está nas instruções de Jesus: amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, orar por quem nos amaldiçoa, bendizer quem nos persegue. Esses não são conselhos suaves, são mandatos do reino. São princípios eternos que rompem a lógica humana e ativam um poder que nenhuma estratégia carnal pode igualar. Quando alguém te fere, a reação natural é se defender, se proteger, se afastar, mas quando você decide bendizer quem te fere, está caminhando no nível mais alto do reino. Você opera desde o lugar dos que compreenderam que a justiça de Deus se ativa pela obediência. Jesus foi claro em Lucas 6, 27 e 28. A vós que me ouvis, digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos amaldiçoam. Não há ambiguidade nessas palavras. Ele não diz para bendizer se eles mudarem, mas enquanto continuam te maldizendo, te perseguindo. É essa obediência sem condições que provoca a intervenção divina. Porque o céu responde quando você age contra suas emoções para se alinhar com o coração de Deus. O narcisismo fere com palavras cuidadosamente desenhadas para humilhar, diminuir, confundir. Em cada ataque há uma intenção: provocar uma reação que alimente seu poder. Mas quando você responde com bênção, corta esse ciclo pela raiz. A bênção não ignora o dano. É uma forma de resistir ao espírito que quer te arrastar. É dizer: não te devolverei o mesmo, porque minha fonte é outra. Não responderei com veneno, porque em mim flui água viva. Em Romanos 12, 14, Paulo repete com firmeza: bendizei os que vos perseguem, bendizei e não amaldiçoeis. Essa não é uma repetição retórica, é uma insistência espiritual. Porque a carne nunca quer bendizer quem fere, mas o espírito regenerado sabe que aí está o verdadeiro poder. Bendizer não é rendição, é uma declaração de vitória. É governar, não ceder. Perdoar não é esquecer o dano, é se libertar do veneno. Deus não ignora o dor que te causaram. Ele não passa por alto as injustiças, os abusos, a manipulação emocional. Mas Ele não quer que você viva desde esse lugar. Ele quer que você viva desde a posição de quem foi liberado, de quem foi curado, de quem sabe que o amor é mais forte que o ódio. Romanos 12, 17 e 21 oferece a estratégia completa. Não pagueis a ninguém mal por mal. Não vos vingueis, mas dai lugar à ira de Deus. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essas palavras não são fraqueza, são poder revestido de paz. São fogo espiritual disfarçado de mansidão. São a paradoxo que desarma o inimigo sem levantar um dedo. Bendizer quem te fere é impossível sem dependência total do Espírito Santo. Não se consegue com força humana, requer uma rendição completa, um coração moldado por Deus. Porque quem bendiz na perseguição não está dizendo que o dano não importa. Está dizendo que o dano não determina sua identidade. Está dizendo que sua fonte não é o conflito, mas a graça. Essa declaração tem poder espiritual e impacto eterno. Quando você bendiz, está semeando justiça, rompendo cadeias invisíveis que te mantinham preso ao ciclo do dor. Hebreus 12, 15 adverte: vede que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura vos perturbe. A bênção não só protege seu coração, protege os que te rodeiam, porque a amargura contamina, mas a bênção estabelece um novo ordem. No reino, quem perdoa avança, quem bendiz se eleva, quem não guarda rancor recebe direção. Deus confia tarefas maiores a corações não escravizados por feridas. Não é que Ele ignore suas feridas, é que Ele sabe curá-las, transformá-las. E nesse processo, a bênção se torna a ponte entre a ferida e a vitória. Bendizer não é negar a realidade, é profetizar uma realidade superior. É declarar que, embora haja escuridão agora, a luz virá.
Que embora haja rejeição, a redenção chegará. Que embora haja julgamento humano, a justiça divina prevalecerá. É tomar sua autoridade como filho de Deus e usá-la para construir, liberar, restaurar. O modelo de Jesus sempre foi esse. Na cruz, traído, humilhado, maltratado, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele não esperou pelo arrependimento, não condicionou sua compaixão, liberou bênção no meio do dor, e esse ato foi uma vitória espiritual. O perdão que libera da cruz desarma o inferno, abre o caminho para a redenção e estabelece o reino. É nessa dimensão que Deus quer que você caminhe, não desde a necessidade de justiça imediata, mas desde a certeza de que o reino avança por corações que obedecem. A autoridade não se manifesta com gritos, mas com graça. Mateus 5:9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores ativos, que restauram com sua presença, que interrompem o ciclo do ódio com uma palavra de vida. Você não bendiz por obrigação, bendiz por sua natureza renovada, pelo amor que te redimiu, pela graça que te restaurou. A bênção é a voz de sua liberdade, a evidência de que você não reage mais desde o passado, mas caminha para o futuro que Deus preparou. Não se trata de ser ingênuo, mas de ser transformado. Não é negar o conflito, é não permitir que ele determine seu caráter. E, nesse lugar, a presença de Deus se manifesta com poder, porque é aí que ele se agrada, te respalda, multiplica o que você semeou, não só em sua vida, mas em gerações por vir. Quando você bendiz, não só liberta o outro, você se liberta. Você rompe o ciclo, solta o controle. Você diz: não caminharei com essa carga, não viverei com essa corrente, não seguirei repetindo esse padrão. Hoje decido falar vida. Hoje decido profetizar restauração. Hoje decido bendizer. E essa decisão, embora não se veja imediatamente, muda tudo. Porque no reino de Deus, a bênção sempre tem a última palavra. Quando você está exposto ao desgaste emocional de um narcisista, sua percepção de quem você é pode começar a se distorcer. As mentiras repetidas, os ataques sutis, a manipulação disfarçada de correção vão minando sua autoimagem. O que você sabia com certeza começa a parecer borrado. Você começa a duvidar de seu valor, de suas intenções, até de seu discernimento. Mas Deus não te chamou para viver sob uma identidade quebrada pela opinião dos outros. Ele te chamou para caminhar de cabeça erguida, sustentado pela verdade de sua palavra. Efésios 2:10 diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa declaração é suficiente para desarmar qualquer construção falsa que o inimigo tenha levantado sobre sua identidade. Você não foi criado para agradar manipuladores. Você não foi feito para viver à sombra do julgamento alheio, nem para se adaptar às expectativas do ego de outro. Você foi criado para refletir Deus. Sua dignidade não nasce de ser entendido, mas de ter sido escolhido. O inimigo usa o narcisismo para obscurecer sua luz interior, mas o plano de Deus é restaurar você completamente. Não só te tirar do ambiente tóxico, mas devolver a imagem original com que você foi desenhado. Gálatas 4:7 afirma: já não és escravo, mas filho. E se filho, também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Essa verdade é sua âncora. Você não é o que disseram de você. Não é o eco de uma voz manipuladora. Não é a soma dos ataques que recebeu. Você é filho e os filhos caminham com autoridade e não com culpa. Recuperar sua identidade em Deus é mais que uma afirmação espiritual. É um processo em que o Espírito Santo reordena tudo que foi deslocado. É permitir que a voz do Pai seja mais forte que qualquer outra.
João 10:27 diz: Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essa é a voz que você deve seguir, a que não confunde, não manipula, não acusa sem razão. A voz que edifica, consola, corrige com amor e afirma com poder. Deus não quer apenas te tirar do conflito, Ele quer te devolver a você mesmo. E quando você recupera sua identidade nele, o ciclo do narcisismo se rompe, porque você não precisa mais provar nada, apenas viver desde a plenitude de quem sabe quem é e a quem pertence. Quando você escolhe não lutar com o narcisista, não está abandonando a batalha, está mudando de campo. Você sai do terreno onde reina o ego e entra no espaço onde Deus governa com verdade. Nesse câmbio de cenário, algo profundo acontece, se revela o que realmente governa sua vida. Enquanto você reage, segue sendo escravo das provocações, mas quando decide viver no Espírito, até seu silêncio se torna uma declaração de vitória. O verdadeiro desafio não é o conflito com o outro, mas o que esse conflito desperta dentro de você. O narcisismo não busca apenas controlar o externo, busca desordenar seu mundo interior. Por isso Deus não te dá estratégias humanas. Ele te dá uma armadura espiritual. E nesse processo, Ele quer te ensinar algo mais profundo. Ele quer que você deixe de viver na defensiva, porque enquanto estiver em modo de defesa, sempre estará esperando o próximo ataque. Mas hoje esse fogo vai reacender, não por emoção, mas por revelação. Porque a mulher que conhece sua fonte nunca mais se curva ao medo. Ela permanece. Hoje, você vai descobrir 6 princípios eternos que constroem essa mulher inabalável por dentro. Verdades que te fortalecem quando tudo tenta te enfraquecer. Virtudes que não se aprendem com o mundo, mas são reveladas pelo Espírito. E cada uma delas vai lembrar você de quem realmente é. Antes de continuarmos, eu quero te pedir um gesto simples, mas cheio de significado. Curta esse vídeo e deixe o seguinte comentário aqui embaixo. Jesus é o caminho. Pode não parecer, mas isso faz toda a diferença. Cada curtida, cada palavra sua nos comentários ajuda essa mensagem a alcançar mais corações, mais vidas. Talvez até alguém que hoje está precisando ouvir exatamente isso. Vamos continuar. Um coração enraizado na gratidão. Em um mundo cheio de queixas, a gratidão se torna um ato revolucionário. Ela não nega a dor, mas a transcende. Ela não ignora as dificuldades, mas escolhe ver além delas. Ser grata não significa que tudo está perfeito. Significa que você reconhece o poder de Deus, mesmo nas pequenas coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Não diz por tudo, mas em tudo. Gratidão não é sobre agradecer pelas dificuldades, mas sobre encontrar algo no meio delas que te lembra de Deus. Ela não minimiza a dor, mas a coloca na perspectiva certa. Gratidão é a chave que abre o coração para a paz que excede todo o entendimento. Quando você pratica gratidão, não está apenas reconhecendo o que Deus fez, mas fortalecendo sua confiança no que Ele fará. O ato de agradecer faz com que o coração se acalme e a alma se firme. Em vez de se concentrar nas limitações, você se concentra nas promessas. Em vez de reclamar, você começa a reconhecer a bondade de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Veja o exemplo de Paulo e Silas, presos em uma masmorra, com os pés presos no tronco. Não se desesperaram. Em vez disso, começaram a cantar louvores. Eles não estavam agradecendo pelo sofrimento, mas pela presença de Deus ali, no meio da prisão. E enquanto eles louvavam, Deus se moveu. As correntes se romperam e a prisão foi aberta. Gratidão abre portas onde não vemos saída. Ela acende uma luz no meio da escuridão. Quando agradecemos a Deus, nossa perspectiva muda.
O que parecia impossível se torna uma oportunidade para ele se revelar de novas maneiras. Você começa a ver as bênçãos em cada momento, mesmo quando os dias parecem cinzentos. Hoje, comece seu dia com gratidão. Liste 3 coisas pelas quais você é grata. Não importa quão pequenas sejam essas coisas. Às vezes, os maiores milagres vêm de pequenas bênçãos. Essa prática vai mudar seu coração e fortalecer sua fé. Porque quando seu coração é enraizado na gratidão, ele não se abala. A mulher inabalável é marcada por um coração que sabe agradecer, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela não se entrega ao desânimo, mas se ergue com a força da gratidão. Ela entende que cada situação, por mais desafiadora que seja, tem algo para lhe ensinar sobre o caráter de Deus. E ao escolher ser grata, ela encontra paz. Gratidão é uma escolha diária. E cada dia em que escolhemos ser gratas, nos aproximamos mais da mulher inabalável que Deus nos chamou para ser. 2. Confiança no caráter de Deus. Quando tudo ao nosso redor treme, o único chão firme é o caráter de Deus. Não o que sentimos, não o que vemos, mas quem Ele é, fiel, justo, imutável. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto o mundo muda de opinião a cada estação, Deus permanece o mesmo. E é nessa rocha que a mulher inabalável se apoia. Ela não precisa entender todos os porquês. Ela só precisa lembrar de quem está no controle. O coração que conhece o caráter de Deus descansa, mesmo quando não tem respostas. Porque confiar em Deus não é ter todas as explicações. É ter convicção de que Ele nunca falha. A palavra diz em Salmos 9:10, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber que Ele é Senhor. É viver experiências com Ele. É lembrar que Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. É se apoiar em Jeová Jiré, o Deus que provê. É se esconder em El Roi, o Deus que vê. Cada nome revela uma face do seu caráter. E quanto mais o conhecemos, mais seguros nos tornamos. Foi essa fé que manteve Abraão e Sara de pé diante do impossível. Eles olharam para a velhice, mas enxergaram a fidelidade de Deus. O ventre dela estava morto, mas a promessa ainda estava viva. E por confiar, eles viram o milagre nascer em seus próprios braços. Deus não precisa provar nada para continuar sendo Deus. Mas Ele ama se revelar àqueles que confiam, mesmo quando não enxergam. A mulher inabalável não se move por vista. Ela caminha por fé. Ela aprendeu a confiar no caráter de um pai que nunca mente, nunca falha e nunca atrasa. Se hoje tudo parece incerto, volte o seu olhar para o que é eterno. Volte-se para quem Ele é e não para o que você sente. Porque o caráter de Deus é âncora para dias turbulentos. É abrigo na hora da angústia. É fundamento sólido quando tudo mais parece afundar. Comece hoje um diário espiritual com os nomes de Deus e os momentos em que Ele já agiu em sua vida. Essa prática simples tem o poder de fortalecer sua fé nos dias difíceis. Porque quando lembramos quem Ele foi, renovamos a certeza de quem Ele será. A confiança no caráter de Deus é o alicerce da mulher inabalável. É a base que a mantém de pé quando as tempestades chegam. E ela sabe que por mais forte que o vento sopre, a promessa de Deus nunca falha. 3. Sabedoria nas decisões diárias. Cada decisão que tomamos tem o poder de nos direcionar para o propósito de Deus ou afastar-nos dele. A mulher inabalável sabe que as escolhas diárias moldam sua jornada. Ela não age por impulso, mas busca a sabedoria de Deus antes de cada passo. Ela sabe que a direção divina é a chave para viver uma vida plena e bem-sucedida. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
Esse versículo nos ensina que a confiança em Deus é a base para a sabedoria. Não é confiar apenas em nossos próprios pensamentos, mas buscar sua orientação em tudo. Em vez de seguir nossas emoções ou o que a sociedade nos diz, a mulher inabalável escolhe submeter suas decisões à vontade de Deus. Débora, a juíza de Israel, é um exemplo poderoso de sabedoria divina. Ela não governou de acordo com a sua opinião, mas sempre buscou direção em Deus. Quando ela foi chamada a liderar Israel, ela não hesitou. Com sabedoria e discernimento, conduziu o povo de Deus a uma grande vitória, confiando totalmente em sua orientação. É essa sabedoria que faz a mulher inabalável agir com firmeza e clareza. Ela não se apressa nas decisões, mas espera pela direção de Deus. Ela ora, medita nas Escrituras e então age sabendo que Deus a conduzirá pelos caminhos certos. Sua confiança está na verdade eterna de que Deus endireita suas veredas quando ela o reconhece em todos os seus passos. Você já enfrentou decisões difíceis, não é? E por mais que tenhamos o desejo de fazer a escolha certa, a pressão da vida às vezes nos faz agir precipitadamente. A mulher inabalável, no entanto, entende que a pressa pode ser inimiga da sabedoria. Ela espera pacientemente pela voz de Deus e caminha com confiança quando recebe sua direção. A decisão de pedir sabedoria a Deus não é algo que se faz uma única vez, mas um hábito diário. Quando você aprende a confiar em Deus em cada pequena escolha, você começa a viver de acordo com sua vontade, alinhando seus passos ao propósito divino. Cada decisão, não importa quão pequena, se torna uma oportunidade de glorificar a Deus e avançar em direção ao seu plano perfeito. Se hoje você está diante de uma decisão importante, reserve um tempo para orar. Busque a sabedoria de Deus e ouça sua voz. Quando você confia nele, ele não falha em guiar seus passos. A mulher inabalável sabe que a direção divina traz paz, confiança e segurança, mesmo nas situações mais desafiadoras. 4. Perseverança, mesmo em silêncio. Existem momentos em nossa jornada onde Deus parece estar em silêncio. O céu parece fechado e nossas orações parecem ecoar em um vazio. É nesses momentos que a verdadeira fé se revela. Perseverar quando não vemos sinais de mudança, quando não ouvimos respostas, é a prova de uma fé inabalável. Em Habacuque 3, 17 e 18, encontramos uma declaração profunda de confiança. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que falte o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é perseverança em ação. É uma fé que se alegra não nas circunstâncias, mas em Deus, independentemente do que está acontecendo ao redor. A mulher inabalável sabe que a ausência de respostas imediatas não significa que Deus a tenha abandonado. Ela persevera, mesmo no silêncio, porque ela sabe que o silêncio de Deus não é sinal de negação, mas de preparação. Deus, muitas vezes, usa o silêncio para moldar nossa fé, fortalecer nossa paciência e desenvolver em nós a confiança de que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Olhe para a mulher cananeia, que foi inicialmente ignorada por Jesus. Ela persistiu, clamando por cura para sua filha, mesmo quando parecia que suas súplicas não estavam sendo ouvidas. Em um momento de aparente silêncio, sua fé foi testada, mas ela não desistiu. E no final, ela recebeu a resposta que tanto esperava. A perseverança dela foi recompensada, e sua fé foi a chave para o milagre. A perseverança no silêncio é um teste da nossa confiança em Deus. Em vez de desistir ou ceder ao desânimo, a mulher inabalável sabe que o silêncio é parte do processo divino. Ela se mantém firme,
confiando que Deus não está ausente, mas está agindo de maneiras que talvez não compreendamos ainda. Quando você estiver no silêncio de Deus, não se desespere. Não permita que a ausência de respostas imediatas enfraqueça sua fé. Em vez disso, use esse tempo para aprofundar sua confiança em quem Deus é. Porque a mulher inabalável entende que a fé verdadeira não depende do que vemos, mas do que sabemos que Deus é capaz de fazer. Hoje, se você se encontra em um silêncio divino, respire fundo e continue. Persevere. Mantenha sua esperança em Deus, pois Ele não falhou até agora e não falhará. O silêncio é uma oportunidade para fortalecer sua confiança e esperar pelo que Deus fará. 5. Mente renovada pela verdade. Como você pensa, determina quem você é. A mente é o campo de batalha onde as vitórias e derrotas são ganhas. Por isso, a mulher inabalável não permite que seus pensamentos se tornem suas prisões. Ela entende que a renovação da mente pela verdade de Deus é o que traz estabilidade e força. Romanos 12:2 nos desafia a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A renovação da mente não é uma tarefa única, mas um processo contínuo. Cada dia, cada situação, traz uma nova oportunidade de escolher pensamentos alinhados com a verdade de Deus. Não é apenas sobre o que você pensa, mas como você pensa. É permitir que a palavra de Deus transforme suas percepções, atitudes e reações. Quando uma mulher começa a renovar sua mente, ela começa a ver o mundo de uma nova maneira. Ela para de se ver como vítima e começa a se ver como vencedora em Cristo. Ela troca os pensamentos de medo por pensamentos de fé. Ela deixa de se preocupar com os desafios à sua frente e começa a confiar no poder de Deus para superá-los. O exemplo da mulher hemorrágica, que creu que se apenas tocasse as vestes de Jesus, seria curada, ilustra perfeitamente essa renovação. Ela não permitiu que as circunstâncias de sua vida, os anos de sofrimento e rejeição, dominassem sua mente. Ela se concentrou na verdade. Jesus é a resposta, e Ele tem poder para curar. Sua mente foi renovada pela crença de que a cura estava ao alcance dela, e assim ela experimentou o milagre. Cada pensamento negativo, cada mentira que o inimigo tenta semear em seu coração, pode ser substituído pela verdade da palavra de Deus. Isso não significa ignorar os sentimentos ou as dificuldades, mas escolher acreditar que Deus é maior do que qualquer desafio. A mulher inabalável não se deixa dominar pelos medos, pelas incertezas ou pelas mentiras. Ela se levanta com a verdade de que é mais que vencedora em Cristo Jesus. Para ter uma mente renovada, comece praticando essa troca diariamente. Sempre que um pensamento negativo surgir, substitua-o por um versículo que fale sobre o poder de Deus. Declare em voz alta: eu sou mais que vencedora em Cristo. Deus não me dá espírito de medo, mas de poder e amor. Renovar sua mente significa deixar de ser escrava das circunstâncias e passar a ser guiada pela verdade de Deus. Significa viver com a confiança de que, independentemente do que enfrente, a verdade de Deus é o que molda sua realidade. Quando sua mente é transformada pela verdade, você se torna inabalável. 6. Atitude de serviço com propósito. Servir não é apenas um ato de humildade, mas uma demonstração de força. A mulher inabalável entende que servir é uma das maiores expressões de propósito e poder. Ela sabe que a verdadeira grandeza não está em ser servida, mas em servir com amor e dedicação. Servir é uma escolha que reflete seu compromisso com os outros e com o plano divino de Deus. Em Gálatas 5:13, somos instruídos: servi uns aos outros pelo amor. O serviço não é uma imposição, mas uma expressão de amor genuíno. Quando servimos, não apenas ajudamos os outros,
mas também nos fortalecemos e nos conectamos com o propósito de Deus. Servir é de fato uma forma de cumprir a vontade divina e viver a missão de Cristo na terra. Priscila, mulher de fé e sabedoria, é um exemplo brilhante de serviço com propósito. Ela e seu marido Áquila trabalharam ao lado de Paulo, ajudando a espalhar o Evangelho. Priscila não foi uma espectadora, mas uma colaboradora ativa na obra de Deus. Ela usou seus dons e recursos para servir a Cristo e sua igreja com uma atitude de humildade e dedicação, e sua vida tornou-se uma inspiração para outras mulheres de fé. A mulher inabalável compreende que servir não é uma humilhação, mas uma oportunidade de ser fortalecida por Deus. Ela não se sente diminuída ao servir, mas se sente honrada de ser um canal de bênçãos para os outros. Quando servimos com coração puro, Deus nos capacita de maneiras que não imaginamos, nos tornando mais fortes e mais... Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out at night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent deeds. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh.